Olá, pessoal, tudo bom com vocês? Espero que sim. Então, nós estamos aqui para nossa videoaula, tá? Lembrando que ela está sendo gravada por uma questão prática para que vocês possam fazer uso desse material no momento oportuno da rotina de estudo de vocês. Lembro vocês que é importante que acessem o material que está disponível ali a partir dos slides. Vejam também, assistam também a videoaula disponibilizada pela plataforma do Aula Paraná. Consultem o livro, esse material que nós vamos ver hoje, vocês têm a partir do livro didático. Não deixe de realizar a chamada, tá? Que vem no formulário específico lá pela sede, mas também, né, não deixe de realizar a nossa atividade com critérios de avaliação que acontece sempre junto com essa videoaula. E aí, né, mantendo essa rotina de estudos, a gente consegue, dentro dessa forma que a qual nós estamos, né, do distanciamento social, assimilar o fundamental do conteúdo que está sendo proposto para vocês. Tendo dúvida, necessidade de fazer comentário, necessidade de interação, né, com a professora, comigo no caso, peço para que vocês usem o mural da sala do Classroom, tá? Evitem ao máximo de fazer aquele comentário particular, porque esse comentário que você faz particular ali, sim, chega para mim. Só que para eu ter acesso tem que ser pelo celular e eu fico na maior parte do tempo com o computador. E aí essas notificações não aparecem no formato do computador. Então, para que, né, essa interação nossa seja a mais eficiente possível dentro da situação na qual nós estamos, procurem fazer os comentários usando o mural da sala. Dessa forma, a gente interage de uma forma coletiva. Quando eu resolvo uma situação que às vezes você acredita ser só tua, também pode ser do colega. Então, a gente compartilha as dúvidas, as sugestões e as ideias, perfeito? Então, vamos para a nossa aula. Nós vamos trabalhar hoje, dar início, né, a uma forma de pensar o homem que muito influencia nosso modo hoje, certo? Nós vimos a partir das aulas anteriores que do século IV, propriamente do século XIII, até o século XIII, XIV, é sempre importante, né, sabermos que esse período que a gente cita historicamente é para ter uma noção. Nada na história do homem acontece da noite para o dia, não existe essa ruptura abrupta, certo? Então, tudo que aconteceu no século XX passa o pano e vamos para o século XXI. Claro que não, né? Essa construção de modos novos de vida, de pensar, não se dá da noite para o dia. Então, ela é paulatina, é lenta, certo? Então, as noções aqui, as referências de datas é só para que a gente possa situar mais ou menos, perfeito? Enfim, então nós vimos que o período que nós denominamos medieval foi fortemente influenciado pelo pensamento cristão, né? Que tem a Igreja Católica como a primeira grande representante. Daí nós temos também, né, os movimentos que vão acontecendo depois, mas sempre nesse momento aí a ideia de Deus está como mediadora para a vida do homem. Então, vamos imaginar que exista uma relação, imaginar não, que de fato existe, entre o sujeito e o objeto. Já cansei de falar isso para vocês. O sujeito somos nós, seres que conhecemos, o objeto, aquilo que está fora da nossa mente, o mundo, aquilo que a gente chama de realidade. No período medieval, há algo entre essa relação
que é dada entre o sujeito e a realidade? A Deus, né? Os dogmas construídos a partir, né, dessa divindade, da concepção dessa divindade. De modo que tudo que esse ser, homem, conhece do mundo, tem na figura de Deus, tem na pessoa de Deus, as narrativas. Então, há uma influência religiosa na política, né, que é a questão do Estado, que nós vamos chamar de teocracia. Há uma interferência, né, uma relação dessa ideia de Deus na construção do conhecimento intelectual, na educação, que aí nós temos a construção das escolas, né, influência da escolástica, e na filosofia, que nós vamos chamar de filosofia teológica, teologia. Pois bem, a partir de um determinado momento, já lá na escolástica, vai surgindo outras formas de fazer essa interação entre sujeito e objeto, homem e realidade, cuja figura que antes ficava no meio, que é a figura de Deus, vai perdendo forças e vai surgindo uma outra maneira de fazer essa mediação, que é algo próprio do homem, que é a racionalidade. O primeiro filósofo importante para essa mudança é René Descartes. Descartes é um filósofo francês, mas que também vive boa parte da sua vida intelectual na Holanda. Ele vai fazer toda uma meditação acerca de como o homem conhece o mundo. Ele vai sugerir aí, se esse conhecimento, né, no qual o homem diz ter é verdadeiro, de que modo nós podemos garantir que ele seja o mais próximo possível da verdade? E ele vai dizer que o meio pelo qual, ou o modo pelo qual, nós, de fato, conhecemos as coisas tais como elas são, é pela razão. Então, nós damos aí um passo, né, para a racionalidade. E a razão, segundo esse filósofo, é algo comum a todos os seres humanos. Inclusive, ele sugere que a razão é a marca divina no homem, é um presente de Deus ao homem. Você poderia perguntar para mim então, todos nós temos racionalidade? Sim, porque a partir dela é que nós podemos pensar. Então, Descartes, né, vai pronunciar aquela famosa frase: penso, logo existo. Eu existo em coisa enquanto condição mental, né, operação mental, operação da minha mente, enquanto pensamento. Não vamos entrar, né, propriamente dito agora nessa situação, até porque a gente já trabalhou isso, mas nós vamos voltar a trabalhar em outros momentos. Mas, enfim, o que o Descartes está inaugurando aí? O que a gente vai chamar de humanismo. O que significa humanismo? Tá? É uma corrente de pensamento na qual vai interromper ou romper com o cristianismo ou com o pensamento teológico na construção de projetos da sociedade. Então, o que os humanistas querem? Eles querem romper com os paradigmas medievais, tá? E aí nós vamos chamar esse momento da modernidade, né? Com a valorização do humano pelo próprio humano, certo? Quem são esses humanistas? Né? Muitos deles a gente ouve falar constantemente na história, na filosofia, nas artes.
o humanismo, então, ele tem aí figuras como Shakespeare, Leonardo da Vinci, Copérnico, Maquiavel, e vai dar origem, tá, a teorias políticas, sociais, filosóficas. No iluminismo, vai influenciar o iluminismo e vai influenciar até, né, muito do que a gente hoje fala no sentido contemporâneo. Por exemplo, é do humanismo que surge a ideia de direitos humanos, né? É no humanismo que surge a ideia de uma ética laica, né, sem a vertente divina. Então, essas são influências que nós vivenciamos nos dias de hoje, certo? Então, vamos lá, né? No humanismo, então, essa valorização da razão em oposição ao teocentrismo. Quando nós fazemos esse movimento, nós estamos criando o antropocentrismo, tá? O mundo tendo o homem como centro dele mesmo, certo? E nesse momento vão vir questionamentos que está relacionado a dogmas. Por exemplo, a posição da Terra em relação ao mundo é algo colocado em xeque. Aí nós temos, por exemplo, Galileu, né, Copérnico, né, que vai, na astronomia, romper com aquele paradigma aristotélico que nós somos o centro do mundo. Não, nós não somos o centro do mundo, não somos o centro do universo. A Terra gira em torno de si mesma e em torno do Sol. Tirar esse homem, tá, do centro do universo é algo não só da astronomia, mas também é algo existencial para o homem. Ele começa a pensar-se como mais um ser, vai ter desdobramentos disso também. Bom, na filosofia e na política, nós temos figura, por exemplo, Maquiavel, que vai dizer, a igreja deve cuidar das coisas da igreja, já, né, que tem aí essa ideia do espiritual, da alma. Então, a igreja fica para esse modelo de vida, e a política deve ser das coisas do homem, as questões práticas. Então, a política deve ser laica e automaticamente o Estado deve ser laico, tá? Então, as decisões do rei não devem ser pautadas nas perspectivas do Papa. Essa ruptura entre igreja e Estado vai se dar nesse momento do humanismo. E vários outros desdobramentos que a gente vai, né, certificando a partir desse momento. Então, a importância, né, do estudo das leis, e agora as leis não amparadas pela vontade divina. A gente vai deixando de lado aquela ideia, noções de pecado, para pensar o que é certo e errado dentro de outros paradigmas, tá? E um desses paradigmas é a valorização da vida humana, ideias de igualdade, ideias, relações de direito e dever, são tudo coisas que vão, né, amadurecendo. Já foi tratada lá atrás, por exemplo, Platão, por Aristóteles, por Sócrates, mas volta, né, com uma roupagem um tanto quanto diferente e que vai influenciar fortemente a vida do homem a partir do século XIV e amadurecendo aí com o século XVIII com o iluminismo. E aí que nós vamos trazer, né, essa importante figura, grande influenciador, né, do iluminismo, que é o nosso influenciado pelo iluminismo, que é o David Hume. Quem é Hume, né? Hume é um filósofo britânico do Reino Unido, propriamente dito, que vai viver aí no século XVIII, já, né, influenciado por Descartes
influenciado por Hobbes, influenciado por Locke. Hume vai ser um filósofo que hoje as pessoas tenderiam a dizer que seria um liberal, mas é importante que a gente entenda o que significa ser um liberal dentro dessa concepção, né, de fato. Por que ele é colocado como um liberal? Porque para ele o Estado se organiza a partir da ideia de propriedade, tá? Mas e ele, nesse aspecto, ele tem um outro companheiro também muito famoso, tá? Que vai aí influenciar fortemente o pensamento econômico, filosófico e político, né? Do século XVIII e também dos séculos seguintes, que é Adam Smith, né? Para ele nós vamos guardar em determinado momento específico para falar de Adam Smith. Os dois são amigos, compartilham de muitas ideias, e especialmente a ideia, né, de que a propriedade é o pilar da civilização, tá? A propriedade privada, quando eu estou dizendo isso. E ele vai, o Hume, então, a partir dessas novas concepções do homem, dessas novas paradigmas de se pensar o homem nesse mundo, algo concreto, tá? A lei do homem para o homem, sem viés, né, teológicos. Hume vai inaugurar também uma filosofia do ceticismo, uma postura cética. O que significa o ceticismo humeano, né? De uma forma bem grosso modo aqui para vocês. É dizer que não há possibilidade de chegar a alguma verdade absoluta, né? O Hume vai dizer que nós agimos de acordo com hábitos, tá? E esses hábitos são movidos por sentimentos, que por sua vez têm relação com a nossa percepção. Lembram lá, né? O racionalismo, que é no Descartes, vai dizer que nós chegamos ao conhecimento verdadeiro a partir do uso da razão. Hume não despreza o papel da razão nessa concepção da verdade, do conhecimento, que para ele é sempre algo, né, limitado também em relação à natureza, à realidade. Mas para ele, a razão não é o primeiro passo rumo ao conhecimento. É sim os sentidos, a experiência, as sensações, né, a percepção. E é a partir daí que Hume vai construir e propor obras fantásticas sobre o tratado do conhecimento humano. Então ele vai fazer do entendimento humano. Nesse tratado do entendimento humano, ele vai também pensar o modo em que nós, já que nós não estamos mais pautados em leis, em paradigmas morais relacionados ao que é pecado e que não é pecado, que leva à vida eterna ou à perdição eterna, que são os dogmas que orientam o período medieval, nós estamos agora pensando em leis. E quem vai formular essas leis? O Estado. Mas de que maneira, né? E Hume sugere a utilidade, né? A utilidade aqui nós devemos entender como um princípio pautado nos sentidos, nos sentimentos. Então, a ética de Hume, a forma que ele vai pensar princípios éticos, é pautado na sensação entre aquilo que me agrada e aquilo que não me agrada. De certa maneira, o que Hume está fazendo aqui é inaugurando a
perspectiva utilitarista, uma moral utilitarista que vai ser melhor desenvolvido pela Jeremy Bentham, né, que é um filósofo também inglês, o Stuart Mill, e que muito utilizado hoje ainda, tá? Várias formas de se pensar a normalidade, a moralidade nos dias contemporâneos tem um viés utilitarista. Aquilo que agrada e aquilo que não agrada. Grosso modo, eu dizendo, os meus hábitos, né, as minhas escolhas do cotidiano, o meu modo de ser no cotidiano é moldado, tá? É modulado a partir do reflexo entre o que dá prazer e o que gera dor. É mais ou menos isso, sofrimento. Aquilo que eu pratico, que gera alguma forma de sofrimento, o que eu tenho tendência a fazer? A evitar isso. Então, se eu pratico no cotidiano alguma coisa que gera sofrimento a mim ou sofrimento nas pessoas, é bem provável, né, que um crivo racional, que a razão ela vai peneirando isso, vai dizer, ó, isso não é interessante, porque isso gera o quê? Um número muito grande de sofrimento e, naturalmente, o homem busca fazer coisas que gere felicidade, que gere favor, né? Que gere prazer. Então, para o Hume, essa vai ser a balança para pensar as leis, para pensar projetos e condutas morais. Isso, né? Tem a ver com a perspectiva empirista do Hume, porque à medida que nós vamos verificando que determinada situação gera sofrimento, gera desprazer, nós vamos então dizendo ou afirmando que isso é mal, que isso é ruim, que isso é desagradável, que isso não é legal, certo? E, ao mesmo tempo, o contrário. Se é algo que gera prazer, satisfação, né? Felicidade, entusiasmo, então nós vamos criando o hábito, certo? De praticar essas ações mais vezes, verificando então pela experiência que essas práticas geram maior número de felicidade, e aí nós vamos dizendo então que isso é moral, que isso é legal. Então, nossas ações dizem respeito a vivências passadas com base a resultados. Por isso a ideia aí da utilidade. Não utilidade, né, no sentido econômico. Quando a gente usa esse termo utilidade, às vezes o pessoal pensa no utilitarismo econômico. Sim, utilitarismo econômico pode ter bebido lá na fonte do Adam Smith, que está aqui junto com o Mill, desenvolvendo essas ideias. Então, né? Mas o que nós estamos falando, né, do utilitarismo moral, que o Hume está dando esses primeiros passos. Então, a ética é baseada, de acordo com o Hume, nesses sentimentos que ele chama de paixões, tá? Todo sentimento, toda forma de sentimento nosso é uma paixão, é uma forma de sentir. A censura, né, a reprovação ou a recompensa dessas paixões vai ser o resultado da interação racionalmente com o mundo, certo? Então, algo que é censurado tende a ser o quê? Reprovado, né? Tende a ser sofrer uma certa
recriminação, né? Isso pode ficar no senso comum ou isso pode também, né, tornar-se depois lei. Então, a formação jurídica, né, na perspectiva do Hume, vai sendo pautada nessa relação, né, dos sentimentos. Os sentimentos, as paixões, independem, segundo o Hume, da razão. Ou seja, quando nós sentimos alguma coisa, seja uma raiva, seja angústia, seja alegria, isso é involuntário, tá? A gente não fala assim, vou sentir raiva agora. Não, é involuntário. É afetação, é resultado, né, do que nós estamos tendo, nossa relação, nossa interação com o meio. Entretanto, a forma que nós reagimos a essa interação, a esse sentimento, é que é mediada pela razão. Então, eu posso estar em um ambiente que, em determinado momento, é desagradável. Alguém fala alguma coisa e eu me sinto incomodado com aquela fala, com aquela maneira de se, né, de se pôr diante de um assunto, seja em relação a mim ou a um grupo, mas essa minha fúria do momento, eu tenho uma vontade de jogar o copo d'água nessa pessoa, mas eu sou impelida, né, compelida de fazer isso. Por quê? Porque não é o melhor momento, como as pessoas pensariam sobre mim, né? Então, eu estou censurando, eu estou reprovando o resultado do meu sentimento, não o sentimento. É aí que vai entrar a racionalidade, certo? Então, o Hume, ele vai trabalhar, né, vai inaugurar aí sobre essa influência do humanismo. Então, perceba que eu não estou colocando nenhum mediador a não ser os sentimentos e a razão na concepção de uma moral, de uma ética, né, de princípios sociais que possam organizar e orientar o convívio, certo? Essa forma de pensar que esses princípios são influenciados pelos sentidos, pelos sentimentos, nós chamamos de utilitarismo. A gente vai encontrar, né, desdobramentos dessa perspectiva de Hume nas aulas seguintes e no nosso cotidiano também. E é a partir, né, desses desdobramentos que nós vamos identificando a influência do pensamento de Hume, que surge lá, né, nesse momento de ruptura da forma do homem se ver no mundo, que antes era, a gente chama, né, nomeou como período medieval, e agora o humanismo, que vai influenciar fortemente o iluminismo. Perfeito? Então, nós ficamos por aqui e espero ter esclarecido alguma dúvida. Lembrando sempre que, permanecendo dúvidas, dificuldades, usem o espaço do mural para que a gente possa tornar essa nossa interação aqui mais dinâmica e o mais pessoal, né, impessoal possível, certo? Abraços para vocês. E junto com essa aula, ainda hoje vai ser colocada lá a atividade para vocês. Não deixe de seguir as atividades junto com a videoaula. Beijos e até mais!